Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu me chamo Richard Eduardo Dantas Moreira, sou estudante de Direito e juntamente com meu amigo Luciano Clayton, iremos abordar agora o tema de guerras virtuais, ataques públicos e privados referente à matéria de Direito da Informática, ministrada pelo professor Raul José de Galá de Oliveira, que é membro do corpo docente da Universidade Federal do Amapá. Bom, iniciando aqui a abordagem sobre as guerras virtuais, essa nova era tecnológica, ela trouxe consigo uma nova realidade para as nações, que tiveram que se adaptar ao longo dos anos, principalmente no que se refere à proteção cibernética. Frente a essa temática, emergem as mais variadas notícias a respeito do que parece estar se consolidando como um novo tipo de conflito entre os países. Dentre elas, expressões como corrida armamentista virtual, Guerra Fria no ciberespaço, Pearl Harbor eletrônico, 11 de setembro digital e até Cybergeddon têm chamado cada vez mais a atenção tanto da população quanto dos líderes mundiais, tendo em vista que a estrutura de um país hoje em dia ela se baseia em tecnologias que estão sujeitas às invasões desses países que teoricamente seriam rivais. Nesse sentido, é importante destacar alguns acontecimentos históricos que marcaram o que é denominado pela doutrina como Cyber Warfare ou Guerra Cibernética. O primeiro registro de ataque virtual na história ocorreu em 1982. Trata-se da introdução de um malware em um software feito para gerenciar o funcionamento de um oleoduto. O ponto interessante dessa história é que esse oleoduto em questão ele pertencia à União Soviética e o ataque ele foi realizado pelos Estados Unidos, tendo como resultado uma falha generalizada que culminou na explosão desse oleoduto. O segundo evento impactante na história também foi chamado de vírus Morris, um dos primeiros registros de ataque concretizado em um ambiente virtual, que data do ano de 1988. O referido vírus foi responsável por se espalhar por computadores em todo o território dos Estados Unidos. Segundo Robert Tappan Morris, a ideia era apenas de verificar onde o vírus conseguiria chegar. No entanto, ele foi condenado por essa ação. O autor ele chegou a ser professor do renomado MIT, que no caso seria o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Outro grande evento que marcou a era das invasões e guerras cibernéticas foi o chamado Outubro Vermelho em 2012, onde uma grande empresa de anti-malware descobriu a existência de um programa malicioso que foi desenvolvido na Rússia, com o objetivo de roubar arquivos codificados. O procedimento ele foi baseado na descoberta de brechas tanto no Excel quanto no Word, incluídos no pacote Office da Microsoft. Com o malware alocado e ativado, os atacantes eles conseguiram coletar dados sigilosos de instituições de investigações de vários países, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Mas eles não pararam por aí, já que a ameaça também recolheu informações detalhadas e secretas sobre o funcionamento de infraestruturas nucleares e militares. Bom, essa foi a nossa rápida passagem pela evolução dos ataques cibernéticos, somente para abordar os primeiros casos de ataques com o intuito de prejudicar outros países. Como bem observado, os ataques virtuais eles são utilizados no mundo contemporâneo como armas, ultrapassando a fronteira da ilicitude ou do terrorismo para ingressar na esfera de conflitos entre países. Dessa forma, é de suma importância o debate sobre a aplicabilidade das regras que atualmente disciplinam o uso da força à guerra cibernética, as adaptações necessárias e os desafios jurídicos para sua implementação, bem como a aplicação das normas que atualmente existem. Nesse contexto, é importante ressaltar que não há uma definição para a guerra virtual na doutrina. Na verdade, para a doutrina tem, mas não tem essa definição estabelecida em uma convenção internacional. Mas o direito internacional ele faz uma distinção entre os conflitos internacionais e os conflitos internos, que no caso os internos seriam dentro de um único Estado. Tendo isso em vista, considerando que as normas atuais não abarcam os conceitos de guerras virtuais, é de fundamental importância a associação e o espelhamento com normas que foram criadas somente com a intenção de proteger e resguardar as nações de ataques físicos. Segundo esse viés,
A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 contempla regras de interpretação dos acordos internacionais, a qual deve ser feita sempre de boa fé, à luz dos objetivos, finalidades, contexto e motivação da sua elaboração. Por isso, a interpretação de um tratado que foi elaborado para proteger bens e pessoas, por exemplo, como é o caso das Convenções de Genebra, jamais podem ser feitas de forma que limite ou impeça tal proteção. No que se refere à possibilidade de aplicação das regras, dos conflitos armados e do direito humanitário internacional aos ataques cibernéticos, que é o que a gente está tentando fazer aqui, é certo que elas foram elaboradas para outro contexto e não foram pensadas para as armas cibernéticas, razão pela qual se faz necessária uma releitura que deve enfrentar desafios jurídicos e técnicos. Atualmente, 4 grandes modelos de segurança no espaço cibernético estão sendo construídos no cenário mundial. O primeiro deles, que a gente vai falar aqui, seria o modelo americano, O modelo americano, ele considera que o espaço cibernético ele não tem fronteira, razão pela qual não há barreira para a circulação da informação. Sendo assim, o governo americano ele defende a política de que os ataques cibernéticos podem ser respondidos por força militar convencional. Por sua vez, o modelo europeu também defende que a informação no espaço cibernético não tem fronteiras, que seu fluxo é livre e que o foco deve estar na proteção das infraestruturas críticas, na cooperação internacional e no combate aos crimes cibernéticos. Já no modelo russo, o espaço cibernético ele não tem fronteiras, mas o fluxo de informações ele não é absolutamente livre. Dessa forma, qualquer investigação no espaço cibernético pressupõe um acordo bilateral. E por fim, a gente tem também o modelo chinês. No modelo chinês, o espaço cibernético ele tem fronteiras e a circulação de informações não é livre, certo? Adentrando na esfera nacional, em 2010, o Brasil e a Rússia firmaram um acordo de proteção mútua e não agressão por armas de informação. Ainda não foi ratificado pelo Congresso Nacional, o qual prevê a troca de informações sigilosas, a capacitação de pessoal e a realização de exercícios conjuntos de guerra cibernética. Outros acordos similares também foram assinados pelo Brasil, só que com outros países, como Portugal, Espanha, França, Itália e Israel. Outros estão em negociação, como a Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Luxemburgo, República Tcheca e Ucrânia. Em suma, não existem resoluções ou acordos internacionais que regulamentem como lidar com as novas dinâmicas conflitivas possíveis no ciberespaço. Contudo, da mesma forma que as disposições internacionais, na forma de tratados e acordos, estabelecem parâmetros de atuação e qualificam o cenário mundial de uma guerra tradicional, é de fundamental importância que para a ciberguerra haja normas e tratados internacionais que regulem essas atividades. Vamos lá, dando continuidade aqui, falando mais especificamente em relação à doutrina nacional e estrangeira. Nos últimos anos, o controle da informação ele passou a substituir a segurança nacional como prioridade estratégica das grandes potências. E essa mudança ela deixou evidente o papel essencial que a informação passou a ter como estratégia política de uma nação. Dessa forma, se tornou de suma importância para a proteção de um Estado a necessidade de adaptar as suas estratégias, tendo em vista que a informação é o bem a ser controlado e serve de arma a favor do domínio por um território. Sendo assim, as nações passaram a utilizar diferentes estratégias virtuais para alcançar os seus objetivos reais, unindo a guerra virtual à guerra real, com o intuito de desmobilizar o inimigo. Nesse contexto, há o surgimento de debates acerca da aplicabilidade das leis atuais sobre os novos conflitos e conceitos que não existiam na época em que foram redigidas, como no caso em questão, que são as guerras cibernéticas. Segundo as autoras Daniele Jacon Aires Pinto e Jéssica Maria Grassi, as guerras cibernéticas elas poderiam comprometer ou destruir infraestruturas críticas dos países, ameaçando os sistemas de segurança e colocando em risco a soberania, além de se caracterizar por avançar também em alvos civis. Todavia,
é possível entender que mais do que um fim em si mesma, a guerra cibernética ela poderia ser mais uma etapa da guerra tradicional, ou talvez mais um recurso de poder ao invés de um sistema de conflitualidade específico. Nesta seara, no que diz respeito à infraestrutura crítica nacional, o artigo 2º da Portaria número 2, de 8 de fevereiro de 2008, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil, define infraestruturas críticas como as instalações, serviços e bens que, se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, econômico, político, internacional ou à segurança nacional. Ou seja, basicamente seria aí que atuariam esses ataques cibernéticos. Em vista disso, Hugo Miguel Moutinho Fernandes aborda em seu artigo as novas guerras, o desafio da guerra híbrida, a indefinição do conceito de guerra cibernética e a falta de bases legais para uma adequada atuação internacional na área também trazem dificuldades em termos de segurança jurídica, para os decisores políticos agirem adequadamente em caso de cyberataques ou em uma cyberguerra. Para ilustrar a problemática da falta de uma legislação que regule o âmbito da guerra cibernética, o autor em questão ele aponta alguns questionamentos. Entre eles, como saber se um determinado cyberataque pode ser considerado um ato de guerra? Ou se os protagonistas poderão ou deverão ser tratados de forma similar aos combatentes, ou se as cyberarmas poderão ser legalmente equiparadas a armas físicas. O autor ele questiona esses pontos nesse artigo que ele traz. No Brasil, algumas medidas vêm sendo adotadas visando coibir os eventuais ataques cibernéticos. O Livro Branco de Defesa do Brasil, o LBDB, traz expressamente que a ameaça cibernética se tornou uma preocupação por colocar em risco a integridade de infraestruturas sensíveis, essenciais à operação e ao controle de diversos sistemas e órgãos diretamente relacionados à segurança nacional. Assim, o governo brasileiro inseriu um setor cibernético no tripé estratégico para a defesa nacional, juntamente com o aeroespacial e o nuclear. E a partir disso, ele estaria estimulando o desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias, assim como a capacitação de recursos humanos, de modo a elevar seus mecanismos de defesa nacional e buscar a maximização da segurança de infraestruturas e informações. Por fim, quando olhamos para os documentos brasileiros que versam sobre a sua defesa, em especial dos que tratam da área cibernética, é possível perceber que há um valioso esforço em construir elementos sólidos para o desenvolvimento das atividades das Forças Armadas nessa seara. Porém, os documentos eles não trazem efetivamente um entendimento específico e direto sobre guerra cibernética, dando ao Estado brasileiro maior flexibilidade de ação quando entenda necessário no mundo virtual. Já no que diz respeito ao cenário internacional, um grupo de especialistas em tecnologia e ataques virtuais publicou um manual sobre cyberguerra, determinando regras e normas de conduta para ataques cibernéticos. O livro ele visa esclarecer algumas leis do direito internacional que se encaixam para a prática de ataques virtuais, ou seja, uma associação ali, né? E de que forma algumas instituições como hospitais e nações neutras devem ficar protegidas em período de guerra da informação. A notícia saiu no Associated Express. Todo mundo está vendo a internet como o Oeste Selvagem, afirmou Michael Smith, professor da Escola Naval de Guerra dos Estados Unidos e editor do manual. O que eles esquecem é que o direito internacional se aplica a armas cibernéticas como a qualquer outro tipo de arma. O manual Tallinn, que recebeu este nome em homenagem ao capitão da Estônia, onde foi desenvolvido a pedido do Centro de Excelência em Defesa Cibernética Colaborativa da OTAN, e aplica regras de comportamento em campos de batalha reais à internet. O professor de Direito Internacional da Universidade de Westminster, em Londres, Inglaterra, Marcos Rossini, afirma que o manual é o primeiro do tipo que visa demonstrar como as leis de guerra, algumas datadas do século XIX, são flexíveis o suficiente para acomodar as novas realidades do conflito digital.
O objetivo do manual é mostrar que uma guerra não deixa de ser uma guerra simplesmente porque está acontecendo no mundo virtual. Por exemplo, se um grupo de hackers invade o sistema de uma barragem e libera toda a sua vazão de água, tem o mesmo impacto sobre as pessoas que moram na região ou trabalham no lugar do que se a barragem tivesse sido implodida com dinamite. A cyberguerra, por sua vez, também pode levar a crimes de guerra online, onde afirma o manual que estamos citando. Iniciar um ataque virtual a partir de uma rede de computadores de um país neutro pode significar a mesma coisa do que exércitos hostis marcharem sobre o solo de uma nação neutra, já que eles não têm autorização legal para fazer isso. No entanto, nem todos os especialistas que participaram da produção do manual Tallinn concordam em todos os aspectos do direito internacional aplicado às cyberguerras, como, por exemplo, as questões sobre autodefesa. Pelas regras estabelecidas, a lei permite que uma nação ataque primeiro se eles identificarem que soldados inimigos estão próximos de cruzar suas fronteiras. Mas especialistas não encontraram uma forma para que essa regra seja aplicada ao universo digital. Bom, essa parte aqui concluindo sobre a doutrina nacional estrangeira. E agora o meu colega Luciano Clayton vai dar prosseguimento aí à apresentação. Tá ok? Muito obrigado. Olá, meu nome é Luciano Clayton, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Estou cursando a disciplina de Direito da Informática, sob orientação do professor e doutor Raul Galad. Vou dar prosseguimento ao tema Guerras Virtuais, Ataques Privados e Públicos. Vamos falar agora sobre a questão da jurisprudência nacional e estrangeira. Vamos lá. Primeiramente, os conceitos necessários para a abordagem dos crimes virtuais e a sua correta interpretação se torna imprescindível a explicação das diferenças dos crimes cibernéticos, sendo eles crimes impróprios, crimes próprios, mistos e indireto ou mediato. A doutrina entende que os crimes informáticos impróprios são aqueles em que os dispositivos informáticos foram utilizados para o cometimento do crime, mas o bem jurídico lesado é diverso da área informática. Já quando o bem jurídico tutelado atingido trata-se de dados informáticos, programas ou qualquer outros bens que se encontram na rede mundial de computadores, serão crimes próprios. Os crimes cibernéticos mistos são aqueles de natureza complexa, né? Isto porque compreende-se da juntura de dois ou mais crimes, onde, além da inviolabilidade das informações automatizadas, eles visam atingir bem jurídico diverso. Já os crimes cibernéticos mediato ou indireto é aquele onde o sujeito ativo utiliza-se dos meios virtuais, mas a finalidade do delito não é de natureza informática. Porém, ele se faz necessário, o uso dos meios da informática para que ele obtenha êxito na sua prática delituosa. É importante frisarmos que a identificação dos autores de tais ilícitos é uma tarefa bastante difícil ainda no Brasil, né? Para isso, estão sendo criadas, em muitos estados já foi adotada a criação de delegacias de crimes cibernéticos. Aqui no Amapá, não diferente, nós já seguimos essa tendência. Já temos uma delegacia, a DCyber, que tem o objetivo de apurar, tem a responsabilidade de apurar crimes ligados à área virtual, crimes cibernéticos. Essa delegacia está localizada no Aeroporto Internacional de Macapá. É uma delegacia relativamente nova, porém é uma delegacia que ela necessita de bastante investimento, justamente dada essa dificuldade para a elucidação de crimes ligados à área virtual. E se faz necessário mencionar que até 2012 não havia legislação específica para
apuração de tais delitos. Sendo assim, a internet ela era um meio facilitador para que agentes se utilizassem da esfera eletrônica para o cometimento de atos ilícitos, uma vez que, em muitos casos, se fazia necessário o complemento para a consumação de ameaças ou agressões a outros bens jurídicos, sendo suficientemente o meio eletrônico para a prática de tais delitos. Através da promulgação da Lei 12.737, em 2012, a popularmente conhecida como Lei Carolina Dickmann, foram incluídos no Código Penal Brasileiro os artigos 154A e 143B, e se tratando de um importante marco para a responsabilização dos infratores, e posteriormente com a promulgação da Lei 12.965 de 2014, denominada Marco Civil da Internet. Deste modo, os bens jurídicos de origem informática ou virtual foram resguardados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Porém, como a sociedade ela encontra-se em constante transformação, certo? Algumas condutas podem não estar tipificadas. Porém, quando isso ocorre, há necessidade de recorrer a outros instrumentos jurídicos para que possa responsabilizar aquele que venha a praticar um crime virtual ou um crime cibernético, certo? Ou até mesmo se amparando da Constituição, se for o caso. A Lei 12.737, ela é um importante marco no tocante à proteção das vítimas de crimes virtuais. O legislador ele teve essa preocupação em enquadrar as condutas em que o indivíduo, rompendo a segurança do dispositivo informático de qualquer natureza, ou destruindo ou adulterando sem o consentimento do titular, não respeitando assim a privacidade cibernética do mesmo, ainda que para obter vantagem ilícita se utilizam da vulnerabilidade informática dos usuários, causando-lhe, por vezes, muitos prejuízos, né? Para que a lei seja aplicada, se faz necessário que o dispositivo informático ele possua sistema de segurança, como senhas, programas e antivírus e demais defesas digitais disponíveis. Uma vez que o caput do artigo 154A disciplina que deve haver violação do dispositivo. Assim, caso não possua proteção, o fato será considerado atípico. Isso acaba gerando uma certa celeuma na doutrina, que ela discute quanto ao aspecto supramencionado, pois a distinção entre os aparelhos com e sem proteção acaba ferindo o princípio da igualdade. E isso acaba criando uma certa confusão quanto à tipicidade desse crime, né? Pois todos deveriam ser os dispositivos, todos deveriam ser dispositivos serem tutelados pelo direito. Ainda que se mencionar que as penas combinadas para tais delitos são por vezes desproporcionais às atividades que os indivíduos praticam, pois variam de 3 meses a 1 ano, ocorrendo desse modo a prescrição acelerada, podendo então o delito prescrever antes mesmo de ser punido ou investigado, como a gente já mencionou no início da nossa abordagem, justamente pela dificuldade, muitas das vezes, da elucidação desses crimes, certo? E verifica-se que tais delitos eles são julgados pelo juizado especial criminal, pois este é responsável em julgar os delitos de menor potencial ofensivo, com pena não superior a 2 anos. Porém, ocorre que os crimes virtuais, diante da sua complexidade, ela necessita de prova pericial, certo? O perito precisa elucidar o que realmente ocorreu, sendo assim incompatível com o rito do juizado especial criminal. A Lei 12.737 de 2012, ela foi um grande avanço no ordenamento jurídico brasileiro, que ela possuía uma lacuna no que tange à matéria. Entretanto, no tocante ao Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, ela houve uma complementação na legislação já existente,
pois a lei do Marco Civil, ela estabeleceu critérios de proteção da privacidade dos usuários da rede. Sendo assim, as empresas atuantes do ramo devem garantir a privacidade dos mesmos, não podendo haver repasse de informação para outras empresas sem o consentimento do usuário, sendo a proteção dos dados pessoais violada somente mediante decisão judicial. Haja vista que muitas vezes não é isso que ocorre, né? A gente sabe que acaba havendo esse vazamento de dados. Quantas e quantas vezes já temos conhecimento de pessoas que fizeram cadastro em determinado site, ou compra, ou alguma operação, e aqueles dados eles acabaram vazando. Teve seu cartão clonado, sua conta invadida, suas informações foram repassadas para empresas de telemarketing e assim por diante, certo? Então, esse vazamento, normalmente ele ocorre. Por fim, no que concerne a pesquisa jurisprudencial internacional, nossas pesquisas elas analisaram que o direito internacional ele não estabelece uma norma específica aplicada a operações cibernéticas, né? Justamente existe uma necessidade muitas vezes, de recorrer ao direito comparado. Nesse sentido, a investigação ela revelou que ao regime de controle sobre uma entidade organizada é muito mais difícil de aferir um nível cibernético comparativamente com outros grupos convencionais. Nesse sentido, a constante atualização e mutação desta nova realidade de guerra, ela certamente obrigará o direito internacional a um acompanhamento do que está ocorrendo. E por isso acreditamos ser indispensável a formulação de uma lei capaz de acompanhar e prever a evolução e sofisticação desses novos atores do ciberespaço. Haja vista que hoje as guerras elas já não seguem um caráter convencional. As guerras normalmente já tendem a não ser aquela coisa do combate homem a homem. As guerras elas já vão se dar num outro espaço, né? O ciberespaço. Imagine só um país invadir um sistema de energia de outro país e cessar o seu fornecimento através de um ataque cibernético. O caos que isso pode criar nas indústrias, redes bancárias, fornecimento de alimentos e assim por diante. Então as guerras elas já vão se dar nesse outro nível, já estão se dando, na verdade, desse outro nível. Certo? Então, o direito internacional ele já tem que atentar para isso e começar a ter essa preocupação para ter legislações específicas que possam vir a responsabilizar ataques relacionados a essa ordem. Outro tópico relacionado ao nosso trabalho, nós trouxemos a correlação das guerras virtuais com a pandemia, o Covid-19. Observou-se, através de várias pesquisas relacionadas ao assunto, que a criminalidade cibernética ela cresceu juntamente com a facilidade de acesso à internet e dos recursos tecnológicos. E, infelizmente, tornou o mundo virtual um campo atrativo e bastante comum para a exploração de crimes. O isolamento social, que foi uma medida recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e transformou a rotina de milhões de brasileiros que tiveram que se adaptar à nova realidade e ter que realizar suas tarefas de suas casas por meio do ambiente virtual, o que passou a ser essencial para a vida de todo mundo. Contudo, este ambiente ele acabou se tornando um ambiente cheio de armadilhas, principalmente aos menos experientes, as pessoas que não estavam acostumadas a lidar com essa coisa de ambiente virtual, ter que fazer compras, ter que até mesmo se relacionar com as pessoas através do ambiente virtual. Mostrou-se, teve um aumento significativo comparado a 2020
em relação a crimes de extorsão. Muitos golpistas acabaram se aproveitando desse período para aplicar golpes. Um dado da Polícia Federal, do Distrito Federal, ela aponta em relação a 2020 e em relação a 2021 um crescente aumento da criminalidade no que diz respeito a crimes virtuais, sendo eles o estelionato, a extorsão, o stalking, que é aquela perseguição através das redes sociais. A pedofilia também teve um aumento considerável. E, por incrível que pareça, até mesmo a violência psicológica contra a mulher, certo? Que às vezes muitos acham que isso só ocorre de forma presencial. Não, pelo cyberespaço, através da internet, isso também acaba ocorrendo. O que acabou despontando entre todos esses crimes aí, segundo esses dados da polícia do Distrito Federal, foi o estelionato. Quem nunca conheceu ou conhece alguém que sofreu um golpe pela internet, às vezes pagamento de um boleto falso, a pessoa puxou um boleto ali pela internet, fez o pagamento e depois recebeu a cobrança posteriormente, acabou entrando num site fake, fez o pagamento, por incrível que pareça, lá constava todos os dados do boleto a que ele deveria pagar, né? Então certamente o site da empresa a qual ele deveria realmente efetuar o pagamento foi violado, e a pessoa captou aqueles dados ali, todas aquelas informações, e acabou fazendo ali aquele recebimento de forma indevida, certo? E muitos outros crimes. Temos também no que se falar os crimes de ordem que acabam atingindo a honra, também são crimes que cresceram bastante nesse período da pandemia. A questão das ameaças, né, em relação a crime racial, também cresceu bastante. Até mesmo nos últimos dias aí que nós estamos passando por um final de um pleito eleitoral, nós presenciamos muitas coisas nas redes sociais, né, muitos ataques, sendo eles ataques de ordem política, né, que acabam envolvendo outras coisas, certo? Então esse trabalho, na verdade, ele acabou nos mostrando que isso é uma coisa muito latente, está muito latente, a questão das guerras virtuais, né? Não só o setor público, como também o privado, a pessoa física em si, ela sofre esses ataques também, e a todo momento a pessoa tem que estar vigilante em relação a isso, que hoje certamente é um caminho sem volta, né? Os ambientes virtuais, eles cada vez estão sendo mais presentes no nosso dia a dia. E é isso. Aqui encerramos a apresentação desse trabalho. Esperamos ter atendido a expectativa do instrumento avaliativo oferecido pelo professor, e só temos a agradecer pela possibilidade de explorar esse tema para o nosso crescimento acadêmico, e que outros trabalhos dessa natureza sejam trazidos cada vez mais para a gente e até mesmo para a nossa sociedade. Muito obrigado.